No nosso quadro Saúde e Bem-Estar, hoje eu estou aqui com a Alexandra Macatrão, que é terapeuta holística, e nós vamos conversar um pouco sobre o que é terapia holística, que muitas pessoas não sabem e até confundem com outros tipos de terapias. E a gente vai começar aqui conversando com ela exatamente isso, perguntando o que é terapia holística. Então, Madalena, prazer estar aqui com você e justamente falando sobre terapias, né? Terapias holísticas, na verdade, ela vê o indivíduo como um todo. Então, a gente não vê só a parte física, vemos a parte física, mental, emocional, energética, espiritual, que no caso espiritual é mais para o lado energético. E eu trabalho especificamente com o alinhamento energético, com o equilíbrio energético da pessoa. E o que é alinhamento energético, então? Então, o alinhamento energético é porque nós, toda matéria, e nós como pessoas, somos energias. Então, nós somos energia. A partir do momento que você abre o braço, aqui, esse é o nosso campo energético, o de cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu campo energético. A criança é um pouco menor, porque o bracinho dela é menor e assim por seguinte. E nós temos os centros energéticos que são chamados de chakras. E esses centros que quando a energia há algum tipo de bloqueio e essa energia não passa naturalmente, é que acontece as doenças emocionais e as doenças físicas. E qual é essa diferença da terapia holística para a terapia alternativa, que a gente sabe que são dois tipos de terapia? Isso, é porque, na verdade, a terapia holística nós trabalhamos em conjunto com a terapia tradicional. Então, a gente não anula um trabalho de um médico, de um psicólogo, é em conjunto. E a terapia alternativa, ela já anula, ela troca remédio por ervas, por outros componentes, então você deixa de fazer o tratamento aleopático para fazer só a terapia alternativa. No holístico não, é um trabalho em conjunto de médicos e terapeutas e psicólogos. Então quer dizer que essa terapia holística ela pode tratar um problema de saúde? Sim, ela pode, porque a gente está trabalhando mais com o sutil, que é com a energia, mas a gente equilibrando os chakras, a gente consegue amenizar uma doença ou, de repente, evitar que ela aconteça. Só que quando uma doença chega já no físico, uma ferida, uma coisa mais séria, só o holístico não vai conseguir reverter. Então, por isso que é em parceria com a medicina tradicional. A mesma coisa as emoções. Então, chega um ponto que a emoção só o holístico não vai conseguir reverter. Então, precisa também de um amparo de um psicólogo, de um psiquiatra. Crianças podem fazer esse tratamento também, por ser criança, como você falou, tem um centro de energia menor, mas ela pode também fazer esse tratamento com a terapia holística? Dentro da terapia holística são várias vertentes, né? São várias terapias dentro. Então, o que eu trabalho com crianças é os florais. Florais de bar não tem contraindicação para criança, para grávidas. Eu só não boto conservante. Crianças e grávidas sem conservante. Para adultos, com conservante. É a única diferença. O florais e é especificado para cada caso. Cada caso é um caso. Lembrando que a gente trata a causa. Então, digamos que se tu tem... Alexandra, eu tô com insônia. Não quer dizer que você com insônia e sua filha com insônia é o mesmo floral. Vamos ver o que está causando a insônia. E aí, descobrindo essa causa, o floral é personalizado. E assim acontece com a criança também. Alexandra, tu falaste aqui como um exemplo, né, da insônia, né, que é diferente de cada pessoa, de uma mãe para um filho. Então, quais são assim, as vantagens dentro da terapia holística de você realmente diferenciar? Então, porque como a gente faz uma análise de acordo com os chakras, a gente vai observando. Nós temos o chakra desde o básico até o coronário. Então, a insônia geralmente está relacionada a esse chakra daqui, que é do foco. Então, a mente está trabalhando o tempo todo, você não consegue se concentrar durante o dia, ou então pensando mil coisas ao mesmo tempo. E aí, quando chega na hora de dormir, você está ainda com a mente muito acelerada e aí dá aquela insônia. É um dos fatores, não estou dizendo que só existe esse, estou lhe dando um exemplo. Então, aí a gente alinhando esse chakra e passando florais específico para essa situação, a pessoa consegue sim ter uma noite de sono mais tranquila. Porque quando eu tenho um atendimento, no mesmo dia, às vezes eles já têm um relaxamento tão profundo que eles pensam que dormiram.
porque tem a sensação que dormiu. Na verdade, teve um relaxamento profundo. E aí, quando já chega em casa, no mesmo dia, já consegue ter uma noite de sono mais tranquila ou pelo menos conseguir dormir mais horas seguidas. Então aí a gente já está vendo um dos benefícios, né? Mas lógico que tem muito mais benefícios. Isso, não, são diversos. Alivia a ansiedade, a questão da insônia também melhora. Quando você tem algum problema físico, também já dá uma amenizada. Efeitos colaterais de remédios, principalmente tratamentos muito evasivos, como oncológicos, a gente consegue dar uma melhorada na questão desse efeito dos remédios. A concentração aumenta, a vitalidade, a força de vontade. Então, às vezes, você tem um objetivo e para um pouco no meio do caminho, fica meio desanimado. Então, com o alinhamento, você consegue ter essa força maior que vem de você. E fora o autoconhecimento, você começa a se conhecer mais, saber até onde pode ir, o que você quer. E isso é fundamental no tratamento. Alexandra, a gente está vivendo nesse momento de pandemia e tudo, mas independente disso, a gente sabe que sempre o mundo teve muitos problemas. Então eu te pergunto, quais são as pessoas que mais te procuram durante agora esse momento? Agora, a maior procura é a questão de ansiedade mesmo, entendeu? Ansiedade, a questão da insônia, de não estar dormindo bem, o medo de pegar a doença, medo de algum parente vir a falecer ou pegar a doença. Então, esses, assim, ultimamente, até os meus atendimentos online, então, basicamente, 90% com essas questões. E mesmo assim, com essa pandemia, você já voltou a atender? E como está sendo feito esse atendimento? Sim, aí o que está acontecendo? Como eu trabalho com cristais e eu atendo 2 pessoas por turno, e geralmente eu consigo colocar essas pessoas com que eu não preciso utilizar os mesmos cristais. Então, eu atendo de um primeiro horário, uso determinado cristal, já coloco no jarrinho com água, já separo e no outro eu já utilizo outros cristais. Quando chego em casa, eu tenho toda a questão de higienização, de lavagem, e mesmo assim aqui eu ainda uso o álcool em gel em spray. De qualquer forma, caso eventualmente tudo, então a gente está todo o tempo dentro dos padrões. Mas atendimento de florais, o coach bem-estar, outras terapias eu continuo fazendo online. Então são essas as terapias que eu estou vendo aqui, né? Muitos florais, pedras. Assim é feita as terapias que você utiliza? Então, eu trabalho num alinhamento energético, eu englobo várias terapias. Eu uso a aromaterapia, uso os cristais, aplico o reiki, faço Ho'oponopono. E agora, como é que eu sei que a pessoa está desalinhada? A forma mais utilizada, e por mim que eu utilizo muito, é a utilização do pêndulo mesmo. Então, eu direciono ele no chakra e vou direcionando a pergunta e ele vai respondendo sim ou não. E dali, e também com a própria conversa que eu já tive com o cliente, aí já vai dando para saber qual que está desalinhado. E aí o equilíbrio vai trabalhando com todas as terapias, eu consigo em 5 sessões, que é o meu protocolo, de fazer o alinhamento energético na pessoa. Alexandra, então vamos agora dar o seu contato e principalmente Instagram, que hoje as redes sociais é uma ferramenta grande também, além da televisão, que estamos sempre mostrando aqui, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Isso, meu Instagram é aberto e cada dia eu estou fazendo posts falando um pouco das terapias, é Alexandra Macatrão. E lá consta meu WhatsApp, que também é o 981553981, e o agendamento é feito comigo mesma. Alexandra, então eu só tenho a agradecer, né, a sua participação aqui, que eu acho que foi muito importante para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Madalena. Eu achei muito interessante e importante também o programa ter esse interesse em falar sobre as terapias holísticas, que por mais que já está bem expandido, já está bem mais falado, mas poucas pessoas ainda conhecem, ainda utilizam dessa ferramenta que é tão boa como o autoconhecimento e autocuidado.